Olá, meu nome é Henrique Bueno da Silva, sou aluno da Universidade Federal de Pelotas, estudante do curso de enfermagem, membro do projeto de extensão Programa de Treinamento em Primeiros Socorros para a Comunidade e hoje vou apresentar para vocês crises convulsivas. Antes de entender como acontece uma crise convulsiva, vamos lembrar que o nosso cérebro funciona a partir de descargas elétricas realizadas por uma célula chamada neurônio. Em uma crise convulsiva, ocorre alteração involuntária e repentina causada por uma descarga elétrica anômala, ou seja, que não deveria acontecer. Elas podem acontecer devido a qualquer condição que altere as estruturas do cérebro ou seu equilíbrio químico, como, por exemplo, uso de drogas, abuso de álcool, uma pancada muito forte na cabeça, tumores cerebrais, entre outras causas. Elas são autolimitadas, ou seja, acabam dentro de alguns minutos, normalmente entre 1 e 5 minutos, não sendo possível parar ou diminuir o tempo de uma crise. Antes de conhecer todos os tipos de crise, é importante saber que nem sempre vamos ter crises convulsivas com sintomas como espasmos em todo o corpo ou perda de consciência. Muitas vezes podemos ter crises sem a perda de consciência ou com os espasmos apenas em uma região do corpo, como as mãos ou dedo dos pés. Isso acontece porque apenas uma região do cérebro é afetada pelas descargas elétricas anômalas. Entre os tipos de crise convulsivas, podemos destacar a parcial, simples e complexa, e a generalizada, tônico-clônica ou de ausência. Elas podem se caracterizar pelo modo de como ela afeta o cérebro, como eu disse antes. A crise convulsiva parcial, simples, afeta apenas uma região do cérebro, não há a perda de consciência e apresenta sintomas sutis. Como a gente pode ver na apresentação, apenas os dedos da mão ou do pé podem se contorcer e a pessoa vai permanecer alerta durante as crises convulsivas. Na crise convulsiva parcial complexa, nós vamos ter atividade motor aleatória, perda de consciência e confusão pós-convulsão. Isso acontece porque esse quadro já é mais grave e apresenta algo que os autores chamam de aura, que é uma sensação particular da pessoa que apresenta anteriormente à perda de consciência, com alguns sintomas físicos e psicológicos, entre eles o lábio azulado, os olhos revirados. E alguns autores também descrevem alucinações visuais e auditivas e gostos estranhos na boca ou até mesmo sensação dolorosa. A aura, ela é uma sensação de premonição à crise convulsiva. Já nas crises convulsivas generalizadas, os dois hemisférios do cérebro são afetados pelas descargas anômalas. A crise generalizada de ausência é comumente chamada de mal pequeno, e seus sintomas são olhar fixo e ausente, desconexão do mundo, não envolve convulsões, dura apenas alguns segundos e é mais comum em criança. Normalmente, a pessoa que teve uma crise convulsiva de ausência não percebe que passou pela crise e retoma as atividades que estava fazendo anteriormente de forma normal. Ela é normalmente confundida como devaneio, desatenção e, em crianças, quando ignora as instruções dos pais. A crise convulsiva tônico-clônica é a mais conhecida e comumente chamada de grande mal. Quando falamos em crise convulsiva, normalmente é essa imagem que nos vem à cabeça, como mostra na apresentação. É precedida pela aura, ou seja, antes da crise convulsiva, a pessoa tem a sensação que vai ter a crise. E alguns sintomas são a perda de consciência, rigidez muscular, saliva espumosa. Ela dura normalmente entre 2 a 5 minutos. Essa crise convulsiva, ela é a considerada mais grave e é muito importante que para os primeiros socorros dela, nós mantenhamos a calma. Ela é assustadora de se ver, porém, nós precisamos manter a calma para conseguir assistir a vítima. Já nos primeiros socorros para as crises convulsivas, vale lembrar que as crises são autolimitadas, ou seja, elas vão acabar
em um determinado tempo. Não é possível diminuir ou parar uma crise convulsiva no meio. Então, nós vamos buscar levar o conforto para a vítima em uma crise convulsiva e evitar maiores machucados. Buscar os serviços de emergência médica, como o SAMU 192 ou assistência médica, vai ser necessário para a pessoa poder ser medicada e avaliada. O que fazer caso presencie uma crise convulsiva? Uma crise convulsiva é algo assustador de se ver, por isso devemos manter a calma para ajudar a vítima da melhor maneira possível. Comece afrouxando as roupas, como cintos, colarinhos, desabotoando camisas e removendo os objetos da volta, como cadeiras, mesas. É importante lateralizar a cabeça e protegê-la. Em uma crise convulsiva, a pessoa pode se debater e se machucar. Então, a cabeça é algo primordial a ser protegida durante uma crise e deve ser lateralizada para que a saliva possa escorrer naturalmente. Vale lembrar que é impossível engasgar com a própria língua ou a língua obstruir as vias aéreas superiores. Então, não precisamos se preocupar com isso. É importante ficar com a vítima até o final da crise e monitorar o seu tempo. Vale ressaltar que uma crise convulsiva que demora mais de 5 minutos ou não há a volta da consciência por parte da vítima entre as crises, quando for mais de uma, é considerado status epiléticos e é um caso de emergência médica. O que não fazer em casos de crise convulsiva? Não coloque os dedos na boca da pessoa, apenas lateralize a cabeça. A pessoa não vai se engasgar com a própria língua, e a força da contração da mandíbula durante uma crise pode arrancar os dedos da pessoa que porventura colocar na boca de uma vítima tendo uma crise. Não ofereça bebidas ou alimentos imediatamente após uma crise convulsiva. A pessoa pode ter problemas para deglutir o alimento e aí sim se asfixiar com ele. Não dê tapas ou jogue água na vítima durante uma crise. Isso não fará com que ela volte mais rápido da crise. Não tente imobilizar os membros superiores e inferiores. Deixe as pernas e braços debater-se de forma natural. E é importante apenas proteger a cabeça. Após uma crise convulsiva. É comum, após uma crise convulsiva, que a pessoa demore alguns minutos para retomar a consciência. Durante uma crise generalizada, há a perda dos controles dos esfíncteres. A pessoa pode vir a se urinar e a defecar nas próprias roupas, o que traz uma sensação de constrangimento para a pessoa. Por isso, é importante acalmá-la após uma crise e perguntar se a pessoa está bem, se está machucada ou se sente algum tipo de dor. Essas são as referências para esse vídeo. Este é o meu e-mail para contato. Obrigado.